Olá a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra cheia da graça de Deus, cheia da revelação do amor de Deus, da bondade de Deus para conosco. Amém? Se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Acompanhe comigo, assim diz a palavra. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Amém? Eu vou ler novamente. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Amém? O Senhor falava ao seu povo através do profeta Ezequiel. Aconteceu antes da primeira vinda do nosso Senhor Jesus. O Senhor, com estas palavras, demonstra uma grande preocupação em que o seu povo viva em obediência à sua palavra, em que seu povo viva em obediência às suas leis e princípios. E para que isso fosse possível, e para que isso se tornasse possível, o Senhor então faz uma promessa ao seu povo através do profeta Ezequiel. O Senhor promete que num tempo futuro enviaria o seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo, e assim capacitaria o seu povo para que dessa forma o povo vivesse em obediência às suas leis e princípios. Então o Senhor revela aqui um dos objetivos do derramar do Espírito Santo sobre o seu povo, que é capacitar o povo para viver de acordo, para viver em obediência aos seus mandamentos, às suas leis e princípios. Por que o Senhor então toma essa decisão? Por que o Senhor então nos revela esse plano através do profeta Ezequiel? Desde o início, desde a criação, o grande problema do povo de Deus foi exatamente a desobediência. Nós podemos observar desde a criação, desde Adão e Eva. Adão e Eva foram os primeiros a desobedecer. Com certeza, foram os primeiros a ser criados, antes de eu e você, foram eles. Eles não obedeceram à instrução do Senhor, a ordem do Senhor. Não comerás do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva desobedeceram, iludidos por Satanás, enganados por Satanás, eles caíram na armadilha. Na verdade, quem foi iludida, quem mordeu a isca, quem foi enganada foi Eva, mas Adão sabia muito bem qual era a ordem do Senhor e tinha toda a autoridade para repreender Eva. Porém, Adão também entrou em concordância com Eva e ambos pecaram contra o Senhor. Então, foram expulsos da presença de Deus, foram expulsos do Éden, deixaram de viver perto do Senhor, deixaram de viver naquele meio harmonioso, nada lhes faltava, tudo tinham e viviam muito próximos do Senhor. Mas a desobediência à ordem do Senhor fez com que eles fossem expulsos, ou seja, eles sofreram as consequências da desobediência à palavra do Senhor, à ordem do Senhor. Foram afastados, perderam esse privilégio de viver próximos do Senhor. Foram expulsos do Éden, naquele lugar de paz, de harmonia, onde nada lhes faltava, tudo eles tinham, tudo o Senhor provia para eles. Então eles também perderam esse privilégio. E daí por diante assim foi acontecendo com as gerações que daí nasceram. O Senhor, por que mandou o dilúvio? Porque o Senhor
observou o coração do povo. O coração era cada vez mais inclinado para o mal. Mediante a instrução do Senhor, mediante a palavra do Senhor, o povo do Senhor, a criação humana, o ser humano era cada vez mais inclinado para o mal. O ser humano pendia cada vez mais para o mal, a ponto do Senhor chegar a dizer: me arrependo de ter criado o ser humano. As suas entranhas são cheias de maldade, as suas entranhas são cada vez mais inclinadas para o mal. Assim o Senhor mandou o dilúvio. O Senhor exterminou a raça humana. Mas a palavra diz que o Senhor achou graça em Noé. O Senhor conservou Noé e sua família, protegeu-os na arca, a arca que ele mandou Noé criar. E o Senhor vai recomeçar através de Noé. Daí em diante, de Noé para frente, o problema persiste. O problema chamado desobediência persiste. Quantas vezes o Senhor teve que entregar o seu próprio povo nas mãos do inimigo por causa da desobediência? Quantas vezes o Senhor disse ao seu povo: não farás outros deuses para ti próprio, não adorarás falsos deuses, não te unirás aos povos pagãos, porque se assim procederes, serás contaminados por eles e adorarás os seus falsos deuses. Se fizerdes isso, vós morrereis. Quantas vezes o Senhor deu essa ordem ao seu povo e mesmo diante dessa ordem, mesmo diante dessa advertência, o povo não obedeceu ao Senhor. O povo sempre pendia, na maior parte das vezes, ir em direção contrária às orientações do Senhor e sofriam as consequências disso, porque o Senhor, Ele mesmo, tinha que cumprir aquilo que Ele decretava. O Senhor mostrava sempre dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, e o povo escolhia o caminho da morte e assim sofria as consequências da escolha que fazia. Muitas das vezes o Senhor teve que entregar o seu próprio povo nas mãos do inimigo para ser destruído pelo próprio inimigo. Tudo isso por causa da desobediência às leis, às ordenanças, às instruções, os princípios do Senhor. E agora vemos aqui o Senhor, na sua graça, no seu grande amor. O Senhor aqui elabora uma forma, um plano de fazer com que o seu povo não viva mais em desobediência. Se nós olharmos para a profundidade desse plano do Senhor, nós vemos aqui a vontade do Senhor em que o seu povo não venha mais sofrer. O desejo de Deus é que o povo não sofra, é que o povo não viva como viveu no passado, sempre a ser repreendido, sempre a mão do Senhor a pesar sobre o seu povo, sempre a ser entregue nas mãos do inimigo por causa da desobediência. O Senhor agora quer um novo tempo para o seu povo, um tempo sem sofrimento, um tempo sem a sua mão pesando sobre o seu povo, um tempo sem essa opressão do inimigo sobre o seu povo por causa da desobediência. O Senhor quer agora dar um novo tempo para o seu povo. Então o Senhor entende Ele próprio vir capacitar o seu povo. Vejam o quão maravilhoso é essa obra que o Senhor decidiu entender. O Senhor promete aqui, através do seu profeta, um dos seus profetas, Ezequiel, o Senhor vai prometer ao seu povo que Ele enviaria o seu Espírito, Ele enviaria o Espírito Santo para nos dar capacidade, para capacitar o seu povo para viver de acordo com as suas leis e princípios. Então, por que o Senhor toma essa decisão? Porque o Senhor sabe que se o seu povo viver de acordo com as suas leis e princípios, o beneficiado será o seu próprio povo. O povo, para além de não sofrer as consequências que resultam da desobediência, o povo iria viver uma vida que resulta da obediência. Quando vivemos em obediência à palavra do Senhor, a própria palavra nos revela que nós vivemos uma vida abundante, porque para isso veio o Senhor Jesus, nos dar vida e vida em abundância, não é? As bênçãos do Senhor, elas se tornam uma realidade na nossa vida. Oh meu Deus, nós vivemos longe da espada, nós vivemos longe da consequência do derramamento de sangue, nós vivemos longe das consequências da idolatria, nós vivemos debaixo
da proteção do Senhor, debaixo das bênçãos do Senhor. Nós vivemos debaixo do reino do Filho amado Jesus. Nós saímos daquela zona em que estamos debaixo da opressão do inimigo, em que estamos cativos pelo inimigo. Nós saímos daquela zona e passamos para uma outra zona, uma zona de harmonia, de amor, de paz, de tranquilidade, que é no reino do nosso Senhor Jesus. A vida abundante se torna uma realidade na nossa vida. Então, eu quero vos dar pelo menos 2 exemplos que resultam da consequência direta da desobediência às leis do Senhor. Êxodo 20, por exemplo, o livro do Êxodo, capítulo 20, eu quero vos dar aqui um exemplo. Capítulo 20, eu vou ler aqui o versículo 1. Vejam só aqui esta lei do Senhor, aqui no capítulo 1, versículo 20 de Êxodo. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou Javé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Com estas palavras, o que nós podemos ver no coração de Deus? O Senhor, Ele quer ser amado por nós também. O Senhor, Ele quer ser exclusivo nas nossas vidas. Ele não quer nos dividir com ninguém. E não somente isso, o Senhor sabe muito bem qual é a consequência de nós virarmos as costas para Ele. Ele sabe quais são as consequências de nós, ao invés de adorarmos a Ele, que é o único Deus, nós criarmos os nossos próprios ídolos e adorarmos os nossos ídolos, os falsos deuses. Eu vou te mostrar aqui na palavra do Senhor, no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu vou te mostrar a consequência direta da adoração a ídolos, a consequência direta da desobediência a essa instrução do Senhor. Romanos capítulo 1, acompanhe comigo a partir do versículo 23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. Então, uma das consequências diretas da idolatria, de acordo com a palavra de Deus, é a impureza sexual. O Senhor entrega essas pessoas a elas próprias. O que o ser humano entrega a si próprio? É um ser humano conduzido pelos ardis de Satanás. É um ser humano conduzido por Satanás e seus demônios. Virar as costas para Deus, rejeitar Deus, adorar deuses que não são, adorar falsos deuses, é dar legalidade ao mundo espiritual da maldade, para que atue em nossas vidas, para que tenha o controle sobre as nossas vidas. Nós ficamos entregues às forças espirituais da maldade. Elas vêm, se apoderam de nossas vidas e atuam nas nossas vidas, nos levando à destruição. Diz a palavra, o diabo não vem senão para roubar, matar e destruir. Então, a desobediência a essa instrução de Deus, que é somente ao Senhor adorarás, ao único Deus adorarás, a desobediência a essa instrução faz com que o Senhor te entregue tu mesmo a ti próprio. E a pessoa sem Deus é uma pessoa sem armadura, é uma pessoa frágil, é uma pessoa desprotegida, é uma pessoa entregue ao próprio Satanás. E o Satanás leva essas pessoas a essas práticas sexualmente impuras. E o objetivo dessas práticas, conforme a palavra, é para a degradação dos seus corpos entre si, é para a destruição
de seus corpos. E eu vou dar outro exemplo também da lei de Deus, não é? É um exemplo prático, de aplicação prática em nossas vidas. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13, o Senhor aqui nos dá uma ordem, uma instrução, uma advertência, uma lei: não matarás. Por que o Senhor diz não matarás? É mal o Senhor nos instruir a não matarmos uns aos outros? Quando o Senhor diz não matarás, o Senhor faz isso porque o Senhor não quer que nós soframos as consequências do derramamento de sangue. Matar é uma coisa tenebrosa, matar não é coisa boa. O Senhor, quando diz não matarás, é porque o Senhor quer que nós, ao invés de matarmos uns aos outros, o Senhor quer que nós amemos uns aos outros. Derramar sangue não é bom. Derramar sangue abre as portas no mundo espiritual da maldade para que as forças demoníacas atuem na nossa vida, tragam morte na nossa vida. Então, porque o Senhor não quer que isso aconteça na nossa vida, Ele nos vai dar essa instrução: não matarás, não derrameis sangue uns contra os outros, ameis uns aos outros. É isso que o Senhor quer. O Senhor não quer contenda entre nós, o Senhor não quer divisão entre nós, o Senhor não quer discórdia entre nós. Ele quer que nos amemos uns aos outros. Há consequências por detrás do pecado. O pecado dói, o pecado machuca, o pecado traz sofrimento. Imagina uma consequência natural de uma pessoa que tira a vida a alguém, uma pessoa que derrama, que mata outra pessoa. Vamos dar um exemplo de uma consequência natural. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vê a sua vida desmoronar. Essa pessoa é privada de estar com sua família. Essa pessoa psicologicamente não vai viver bem, porque tirar uma vida a alguém não é brincadeira. Essa pessoa vai presa. Essa pessoa está privada de tudo. A vida dessa pessoa para. Essa é uma consequência natural. E o que falar então da consequência espiritual? A espada não se apartará dessa casa. A morte entrará nessa casa. Através desse ato de matar, abriu portas ao mundo espiritual, deu legalidade ao mundo espiritual, para que as forças espirituais da maldade atuassem nessa vida, entrassem nessa vida e trouxessem morte. Assim aconteceu com o rei Davi. Alguém se lembra da história do rei Davi? Quando olhou para Betseba, quando cobiçou a esposa do seu servo Urias, ele cobiçou tanto aquela mulher, ele desejou aquela mulher que ele conseguiu tomar ela para si. Ele tomou a mulher do seu servo. Ele pecou contra Deus, cometeu o pecado do adultério. Só que aconteceu que Betseba engravidou. Então ele arranja uma forma de tentar cobrir aquela gravidez, mas o plano dá errado. Então, como esse plano deu errado, a solução que lhe restou foi mandar matar o Urias. Apesar de que ele não tenha executado com as suas próprias mãos, ele mandou matar, mas a intenção de matar veio do seu próprio coração. Então, para o Senhor, quem matou foi ele. Então, Davi, para cobrir um pecado, ele comete um outro pecado. Ele vai derramar sangue, ele vai matar uma pessoa. E a sentença do Senhor veio sobre ele. A espada não se apartará mais da sua casa. E assim aconteceu com Davi. Vão ler a história do rei Davi e vão entender. Então todo pecado tem consequência. Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos do nosso pecado. O Senhor nos vai dizer, a palavra nos vai dizer no livro de Tiago, Tiago capítulo 5, versículo 16, a palavra nos vai dizer: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Olha só, o Senhor, apesar de tudo, nos dá a possibilidade de nossos pecados serem redimidos, serem perdoados, serem lavados através da confissão e o arrependimento. Quando confessamos verdadeiramente os nossos pecados, o Senhor nos lava, o Senhor nos perdoa desses pecados. E assim fechamos essas portas que elas entram, que não afetam somente a nós, mas também como as gerações futuras da nossa família. E o Senhor vai dizer mais aqui no livro do Êxodo,
uma das bênçãos de nós obedecermos às suas leis, versículo 6, capítulo 20, mas que também ajo com amor até a milésima geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor de fato é amoroso. Ele age até a milésima geração com amor para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Agora vejam bem, o Senhor tem uma sucessão de bênçãos. O Senhor tem uma série de bênçãos disponíveis para aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. E é incrível que Ele mesmo vai tratar de fazer com que nós o amemos e obedeçamos às suas leis. Não é incrível isso? Ele derramou o seu Espírito Santo. Ele derramou o Espírito para nos levar a obedecer às suas leis em princípio. E nós, ao fazermos isso, nós vamos ser os maiores beneficiados dessas bênçãos todas que resultam da obediência à lei. Então, como foi que Ele derramou o seu Espírito sobre nós? Através de Jesus. Oh, aleluia! Ele enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio para nos libertar do cativeiro. Ele veio para nos libertar da opressão. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo veio através da atuação que Ele vai ter dentro de nós, nos libertar do cativeiro, nos livrar da opressão. Por quê? Porque Ele vai nos guiar a um caminho contrário àquele que nós andávamos sem a sua presença. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos guia por toda a verdade, nos revela o que está por vir. E de acordo com a palavra do Senhor aqui em Ezequiel 36, através do profeta Ezequiel, nos capacita para vivermos em obediência à palavra do Senhor. Quando aceitamos o Senhor Jesus verdadeiramente nas nossas vidas, nós somos batizados com o Espírito Santo da promessa. E quando isso acontece, nós nascemos de novo, nós somos regenerados, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a ser filhos de Deus. O que é deixar de ser escravo do pecado? É não mais ser guiado pelo pecado, é não mais ser dominado pelo pecado. Agora não somos mais dominados pelo pecado, agora somos filhos. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o mesmo Espírito que esteve em Jesus quando Ele cá esteve. Jesus, diz a palavra, Ele viveu cá sem pecado. Ele foi tentado por Satanás também, por várias vezes, mas pelo poder do Espírito Santo, Ele resistiu. Então esse mesmo Espírito que atuou em Jesus, levando-o a obedecer ao Pai, o Senhor Jesus, muitas das vezes Ele falou: eu faço tudo o que o Pai me manda fazer, eu faço. Jesus viveu cá em obediência ao Pai. Ele viveu sem pecado, pelo poder do Espírito Santo. Então nós temos hoje o mesmo Espírito que esteve em Cristo, esse Espírito que o Senhor prometeu através do profeta Ezequiel, esse Espírito que o Senhor disse: eu enviarei o meu Espírito e vos capacitarei para viver em obediência às minhas leis e princípios. Assim como Jesus foi capaz, pelo poder do Espírito Santo, nós também temos essa capacidade pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos crer nessa palavra, precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos estar sensíveis, porque nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós vamos poder deixar com que ele flua, nós vamos seguir as suas instruções. O Espírito Santo nunca nos vai conduzir à prostituição, o Espírito Santo nunca nos vai conduzir ao derramamento de sangue, o Espírito Santo nunca nos vai conduzir à idolatria. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. O Espírito Santo nos vai sempre guiar para os caminhos do Senhor. O Espírito Santo vai nos guiar sempre por aqueles caminhos que o Senhor traçou, que o Senhor desenhou para nós. A vontade de Deus, as leis de Deus, no fundo, são a vontade do Senhor, em relação à forma como Ele quer que nós vivamos. Que Deus é esse que vai querer que nós matemos uns aos outros? Esse não é Deus, esse é o diabo. Ele é que destrói.
Mas o verdadeiro Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Pai da Glória, Ele não quer que nós matemos uns aos outros. Ele quer que amemos uns aos outros. Ele não quer que nós vivamos uma vida de fornicação. Por quê? Porque Ele sabe o que resulta por detrás dessas práticas. Muitas doenças surgem por detrás dessas práticas. O Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer o melhor para nós. Então receba essa palavra. Creia que o Espírito Santo, para além de convencer do pecado, para além de nos guiar por toda a verdade, para além de nos revelar o que está por vir, Ele nos capacita para vivermos em obediência à palavra do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer, de acordo com o Senhor Jesus, nos dar vida e vida em abundância. Ele quer que aquelas bênçãos que já estão reservadas para nós, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor, Ele quer que nós vivemos debaixo dessa bênção. O Senhor quer que essas bênçãos que estão lá no mundo espiritual do Senhor se abram, se tornem uma realidade nas nossas vidas. Daí tudo isso que Ele fez. Amém? Para o nosso bem, para a glória do seu santo nome, para que nós sejamos um bom testemunho do Senhor aqui na terra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.